Helena perdeu o marido em um incêndio. Durante 3 anos ela fugiu da dor, sem rumo, sem esperança, até que uma tempestade violenta no deserto a deixou encalhada. E um homem solitário, marcado pelas suas próprias perdas, parou. Ele lhe ofereceu abrigo. Ela, pela primeira vez em anos, aceitou ficar. E naquela cabana perdida na imensidão do oeste, 2 almas quebradas começaram a sarar juntas. Se você já sentiu que o amor pode renascer depois da perda, deixe seu like neste vídeo, seu gesto. Importa. E agora me diga, como você acha que essa história termina? Comente abaixo. Quero saber o que você pensa. O céu do oeste tinha ficado chumbo. Helena Ferreira sentiu o primeiro golpe de vento no seu rosto enquanto tentava manter as rédeas firmes, mas a carroça rangia nas suas mãos, como se o próprio deserto quisesse engoli-la inteira. Os relâmpagos cortavam o horizonte em linhas violentas, e ela soube, com aquela certeza fria que vive nos ossos, que não chegaria a nenhuma cidade antes que a tempestade a alcançasse. A roda esquerda cedeu com um gemido surdo. Helena desceu num pulo, as botas afundando na areia avermelhada, e olhou o estrago. Madeira lascada, eixo quebrado. Impossível consertar sozinha. Impossível seguir. O vento levantava o seu cabelo cor de cobre e o batia contra as suas bochechas enquanto ela se enrolava no chale gasto, aquele que tinha sido da sua mãe. Fazia 3 anos que viajava fugindo de algo que não tinha nome. Fazia 3 anos que o fogo tinha levado tudo o que amava. Não chorou. Helena tinha aprendido que lágrimas não paravam tempestades. Foi então que escutou o galope. Um homem surgiu entre a cortina de poeira e a chuva que começava, montado num cavalo escuro que bufava com força. Parou na sua frente e Helena olhou para um rosto curtido pelo sol e a solidão. Queixo firme, olhos cinzentos que pareciam conhecer muito silêncio, chapéu de aba larga pingando água antes mesmo que a chuva começasse de vez. "Não pode ficar aqui", disse ele com voz grave, sem rodeios. Helena levantou o queixo, um gesto de orgulho que nem o cansaço podia quebrar. "Minha carroça não vai se mover." "Então venha comigo." Não era uma pergunta. "O rancho está a 2 milhas. Esta tempestade não vai perdoar ninguém que fique ao ar livre." Ela olhou para o céu escurecido, sentindo a primeira gota gelada cair na sua testa. Olhou para o homem, esse estranho de olhar firme que não sorria, mas também não ia embora. E pensou em todas as vezes que tinha fugido, todas as vezes que tinha dito não, todas as vezes que tinha recusado ajuda porque aceitar significava admitir que ainda estava quebrada. Mas o vento uivou mais forte, e algo dentro dela cedeu. "Está bem", murmurou. Ele assentiu uma só vez, desmontou e estendeu-lhe a mão. Helena a pegou, sentindo a aspereza de dedos que conheciam o trabalho duro, e subiu no cavalo atrás dele. O animal começou a trotar primeiro, depois a galopar, e Helena se agarrou às costas do homem enquanto o mundo se transformava. Em chuva e trovões. Não falaram. Não precisava. O barulho da tempestade era toda a conversa que a noite permitia. A cabana apareceu como uma promessa na escuridão. Madeira sólida, janelas com luz quente atrás do vidro embaçado, fumaça subindo de uma chaminé que desafiava o vento. Helena desceu do cavalo com as pernas trêmulas, encharcada até os ossos, e sentiu o frio morder a pele debaixo da roupa molhada. O homem abriu a porta com um empurrão e ela entrou, recebida pelo cheiro de lenha queimada e café velho. O interior era simples, mas limpo. Uma mesa rústica, uma cadeira perto da chaminé, prateleiras com suprimentos, uma cama no canto coberta com um cobertor de lã grosso. Tudo falava de uma vida sem luxos, prática, solitária. "Tire essa roupa", ordenou ele enquanto acendia mais lenha na chaminé. "Tem uma camisa seca no baú. Não é bonita, mas serve." Helena obedeceu sem reclamar. Foi para o canto, de costas para ele, e tirou o vestido encharcado, sentindo o ar quente da chaminé começar a devolver a sensação aos seus dedos. Vestiu a camisa de flanela, que cheirava a sabão simples e a algo que não sabia o que era, talvez o próprio deserto. E quando se virou, encontrou o homem parado perto do fogo, olhando para ela com uma expressão difícil de entender. "Só tem uma cama", disse ele com a voz mais baixa. "Use, eu durmo na cadeira." Helena olhou para ele em silêncio. Havia bondade nesse gesto,
mas também distância, como se ele tivesse medo de se aproximar demais. Como se a proximidade fosse um risco que não estava mais disposto a correr. "Está com medo?" perguntou ela, surpresa com a sua própria coragem. Ele levantou uma sobrancelha. "Medo de quê?" "De me ter aqui." Os olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade que fez algo se mexer no peito de Helena, algo que estava adormecido há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. "Não", respondeu ele por fim. "E você?" Ela sorriu de leve, um sorriso cansado, mas real. "Não." O silêncio que se seguiu, não. Foi ruim. Era um silêncio pesado, como a pausa antes do trovão. Helena sentou-se na cadeira que ele tinha oferecido, perto do fogo, e ele se encostou na parede, com os braços cruzados, olhando-a com aquela calma que parecia ser o seu estado normal. "Meu nome é Pedro", disse afinal. "Pedro Matos. Helena Ferreira." Ele assentiu, como se estivesse guardando o nome, sentindo-o em silêncio. Para onde ia? Helena olhou para as chamas dançando na chaminé. Para onde ia? Tinha perdido a conta das cidades que tinha deixado para trás, das estradas empoeiradas que não levavam a lugar nenhum, das noites dormindo sob estrelas frias, porque ficar parada significava lembrar. "Para o oeste", respondeu finalmente. "Não tenho um lugar certo." "Então está fugindo." Não era uma pergunta, e Helena não a viu assim. Assentiu de leve. "E você?" devolveu ela. "O que faz um homem sozinho no meio do nada?" Pedro olhou para a janela onde a chuva batia com fúria. "Sobrevivo." Essa palavra ficou pairando, entre eles pesada e honesta. Helena entendeu que aquele homem conhecia a dor tanto quanto ela. Talvez mais, talvez de formas diferentes, mas a conhecia. "Obrigada por parar", disse Helena em voz baixa. Podia ter seguido. Pedro olhou para ela de novo, e desta vez havia algo mais suave na sua expressão. "As tempestades não veem estranhos. Todos merecem abrigo." Helena sentiu algo no seu interior se soltar, um nó que tinha apertado por anos. Fechou os olhos e deixou o calor do fogo envolvê-la, escutando o ritmo da chuva, o barulho da lenha, a respiração calma do homem que a tinha salvado sem pedir nada em troca. Naquela noite, Helena dormiu sem pesadelos pela primeira vez em muito tempo. O amanhecer chegou limpo e claro, como se a tempestade nunca tivesse existido. Helena acordou com a luz dourada entrando pela janela e, por um momento, esqueceu onde estava. Depois viu a chaminé apagada, a mesa com 2 xícaras de café quente e Pedro lá fora, cortando lenha com movimentos certos e no ritmo. Levantou devagar, ainda vestida com a camisa grande que ele tinha emprestado, e saiu descalça para a varanda de madeira. O ar estava fresco e cheirava a terra molhada e a sálvia do campo. Pedro parou ao vê-la, o machado parado no ar. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." Pedro fincou o machado no tronco e se aproximou, limpando as mãos nas calças. "Dormiu bem?" "Sim." Helena olhou nos seus olhos. "Obrigada." Ele assentiu e apontou para a mesa. "O café está quente." Tomaram café da manhã em silêncio. Mas não era o silêncio tenso de 2 estranhos desconfortáveis. Era o silêncio de quem sabe que as palavras virão quando for preciso, sem pressa. Helena olhou o rancho na luz do dia. Cercados vazios, terra seca, mas bem cuidada. Um jardim pequeno perto da casa com ervas e algumas flores fortes. "Vive sozinho?" perguntou ela. "Sim, há 3 anos." Helena esperou, e ele continuou, como se as palavras também estivessem esperando. "Meu irmão morreu de febre. Era o último. Meus pais foram antes no inverno de 72. A voz de Pedro era normal, sem emoção, mas Helena sabia reconhecer a dor escondida. Tinha-a carregado por tanto tempo que podia ver nos outros com clareza. "Sinto muito", disse, e era verdade. "E você?" perguntou ele. "O que a fez fugir?" Helena apertou os dedos na xícara. Fazia anos que ninguém perguntava diretamente. Fazia anos que ninguém parecia querer saber. "Meu marido morreu", disse, finalmente. "Num incêndio. Há 3 anos também." Pedro olhou para ela e nos seus olhos cinzentos Helena viu entendimento sem pena. Viu reconhecimento. "Desde então", continuou ela, "não consegui ficar em lugar nenhum. É como se eu ficar parada tempo demais, o fogo volta." "Eu entendo."
E Helena soube que era verdade. Pedro entendia porque ele também carregava fantasmas. Porque ele também tinha aprendido a existir mais do que a viver. Como você aguenta? Perguntou ela. A solidão. Pedro olhou para o horizonte, onde o céu encontrava a terra numa linha sem fim. A gente se acostuma, ou é o que eu digo para mim mesmo. Helena sentiu uma tristeza funda ao escutar essas palavras. Não era justo que alguém como ele, alguém forte, capaz, bom, tivesse que se acostumar com a solidão como se fosse a única coisa que merecia. E se não tivesse que se acostumar? Murmurou ela, quase sem pensar. Pedro virou-se para ela, surpreso. O que quer dizer? Helena não soube o que responder. Mal se conheciam. Mal tinham trocado algumas frases. Mas algo, naquele lugar, naquele homem, na calma do amanhecer depois da tempestade, a fazia sentir que talvez, só talvez, tinha chegado onde devia estar. Nada, disse finalmente. Só estava pensando alto. Mas Pedro não tirou os olhos dela. E Helena soube que ele também tinha sentido. Os dias passaram com a lentidão própria do deserto. Helena não falava em ir embora. E Pedro não falava da sua partida. Era como se os dois tivessem chegado a um acordo silencioso. Ela ficaria até decidir ir, e ele não a forçaria. Helena começou a ajudar nas tarefas do rancho. No começo eram coisas pequenas, lavar louça, varrer a varanda, molhar o jardim. Mas logo se viu alimentando os cavalos, consertando cercas e cozinhando comidas que enchiam a cabana de cheiros que Pedro não sentia há anos. Uma tarde, enquanto amassava pão na mesa da cozinha, Helena sentiu o olhar de Pedro sobre ela. Levantou os olhos e o encontrou na porta, olhando-a com uma expressão estranha. — O quê? Perguntou ela, sorrindo de leve. — Nada. É só que... Pedro parou procurando as palavras. Faz muito tempo que esta casa não parece um lar. Helena sentiu algo quente se espalhando no seu peito. Não disse nada, só voltou para o pão, mas as suas mãos trabalhavam com mais leveza agora, como se as palavras dele tivessem tirado um peso que ela nem sabia que carregava. Naquela noite, depois do jantar, sentaram-se na varanda sob um céu cheio de estrelas. Pedro tinha trazido um cobertor para ela, e Helena se enrolou no calor, enquanto escutava os sons da noite do deserto, o vento sussurrando entre os arbustos de sálvia, o uivo distante de um coiote, o rangido da madeira se ajeitando. — Nunca pensou em casar de novo? Perguntou Helena, surpresa com a sua audácia. Pedro ficou em silêncio por um bom tempo. — Pensei, admitiu finalmente. Mas depois de perder todos, é difícil imaginar deixar alguém entrar de novo. A dor de perdê-los. Ele parou, a voz falhando um pouco. Não sei se aguentaria de novo. Helena assentiu devagar. Entendia isso melhor do que ninguém. Eu costumava pensar o mesmo, disse. Achava que se nunca mais ficasse parada, nunca mais teria que sentir essa perda. E agora? Ela olhou para ele, e na escuridão, os seus olhos brilhavam. Agora, acho que fugir também é um jeito de se perder. As palavras flutuaram entre eles, cheias de verdade. Pedro estendeu a mão sem saber se devia, e Helena a pegou. Os seus dedos se misturaram com uma facilidade que nenhum dos dois esperava, e ficaram assim em silêncio, enquanto as estrelas giravam sobre as suas cabeças. Uma manhã, Helena achou uma caixa de madeira debaixo da cama enquanto limpava. Estava coberta de poeira, e ao abri-la, descobriu cartas amarradas com um barbante gasto, uma foto desbotada de uma família, Pedro criança com seus pais e um irmão mais velho, e um relógio de bolso prateado que não funcionava mais. Sentiu que estava invadindo algo sagrado e fechou a caixa rápido, mas Pedro entrou naquele momento e a viu, com o objeto nas mãos. Desculpa, apressou-se a dizer Helena. Não queria fuçar. Pedro se aproximou devagar e pegou a caixa. Abriu, tirou o relógio e o segurou na palma da mão. Era do meu pai, disse com a voz baixa. Ele usava sempre. Quando morreu, meu irmão guardou, e quando ele... Pedro fechou os olhos. Não consegui jogar fora. Não consegui jogar fora nada deles. Helena sentiu lágrimas nos seus olhos. Não precisa me explicar. Mas eu quero. Pedro olhou para ela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Quero que você entenda por que sou como sou. Porque esta casa é cheia de silêncio.
Por que estive sozinho por tanto tempo? Helena sentou-se na cama, e Pedro fez o mesmo, o relógio ainda na mão. Meu irmão se chamava Tomás, começou. Era forte, otimista, tudo o que eu não era. Quando nossos pais morreram, ele manteve o rancho funcionando. Me manteve funcionando. E quando a febre o atacou, eu não pude salvá-lo. Eu o vi definhar dia após dia e não pude fazer nada. A voz de Pedro falhou e Helena, sem pensar, pegou a sua mão livre. Não foi sua culpa. Eu sei. Aqui. Pedro tocou a têmpora. Mas aqui tocou o peito. Aqui ainda sinto que falhei. Helena apertou a sua mão com mais força. Eu também carrego culpa, confessou. O incêndio que matou meu marido começou na cozinha. Eu estava cozinhando. Me distraí. Quando percebi, as chamas já tinham pegado nas cortinas. Ele tentou apagar e o teto caiu sobre ele. Eu saí. Ele não. As lágrimas caíram livres agora, e Pedro soltou o relógio para pegar as duas mãos de Helena nas suas. Isso também não foi sua culpa. Então temos que acreditar nisso, sussurrou ela. Os dois. Ou vamos continuar carregando pedras que não são nossas. Pedro assentiu, e nos seus olhos cinzentos havia algo novo. Esperança. Uma esperança frágil, como um broto em terra seca, mas real. Ficaram assim, mãos entrelaçadas, dividindo o peso das suas perdas, até que, aos poucos, esse peso começou a ficar mais leve. A primavera chegou devagar, mas sem parar. Flores do campo nasceram entre as pedras, pintando a paisagem de roxo e amarelo. Helena passava as manhãs no jardim, plantando sementes que tinha comprado na cidade vizinha, quando Pedro foi buscar suprimentos. Por que você planta se não sabe se vai estar aqui para ver crescer? Perguntou ele uma tarde, olhando-a trabalhar. Helena parou, as mãos sujas de terra, e olhou para ele. Talvez por isso mesmo, para ter uma razão para ficar. Pedro ajoelhou-se ao lado dela, pegou uma pá e começou a cavar também. Não disseram mais nada, mas o gesto falava mais do que qualquer palavra. Naquela noite, depois do jantar, Helena tirou da sua bolsa um objeto pequeno, enrolado em pano. Desembrulhou com cuidado e revelou um colar de prata com um pingente em forma de pássaro. Era da minha mãe, explicou. A única coisa que salvei do fogo. Ela dizia que os pássaros sempre acham o caminho de casa, não importa o quão longe voem. Pedro olhou o colar com respeito. É lindo. Quero que você o tenha. Ele levantou os olhos, surpreso. Não posso aceitar. Pode sim. Helena fechou a mão de Pedro sobre o colar. Você foi mais generoso comigo do que qualquer pessoa foi em anos. Me deu abrigo quando eu podia ter morrido naquela tempestade. Me deu um lar quando eu só procurava um lugar para passar a noite. E mais do que isso, me deu esperança. Pedro fechou os olhos, apertando o colar contra o seu peito. Helena, não precisa dizer nada, interrompeu ela suavemente. Apenas guarde. E quando o vir, lembre-se que alguém acha que você merece mais do que solidão. Pedro abriu os olhos e havia lágrimas neles. Ele se aproximou de Helena, devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas ela não se moveu. Ele encostou a testa na dela, as suas respirações se misturando no espaço pequeno que os separava. Obrigado, sussurrou. E Helena soube que ele não se referia apenas ao colar. A cidade mais próxima, Riacho Seco, ficava a 10 milhas do rancho. Helena e Pedro foram juntos pela primeira vez num sábado de sol, precisando de suprimentos e, secretamente, querendo dividir algo além dos limites da cabana. Mas Riacho Seco era pequena, e cidades pequenas têm memória longa e línguas afiadas. Quando Helena desceu da carroça em frente à loja geral, sentiu os olhares. As mulheres na varanda cochichavam atrás dos seus leques, e os homens perto do bar olhavam com olhos apertados. Pedro sentiu a tensão na hora e ficou um pouco na frente dela, um gesto de proteção que não passou despercebido. Bom dia, senhora Silva, cumprimentou Pedro a dona da loja. A mulher, uma senhora de meia idade com rosto sério, apenas assentiu. Matos. Os seus olhos pararam em Helena. E quem é ela? Helena Ferreira está hospedada no rancho. O silêncio que se seguiu foi ruim. A senhora Silva levantou uma sobrancelha, e Helena pôde ler perfeitamente o julgamento na sua expressão. Interessante, disse a mulher finalmente.
E a sua família, sabe? Não tenho família, respondeu Pedro com voz fria. Ah, claro. A senhora Silva olhou Helena de cima a baixo. Bom, acho que um homem sozinho precisa de companhia. A indireta era clara, e Helena sentiu o calor subir nas suas bochechas, não de vergonha, mas de raiva. Antes que pudesse responder, Pedro deu um passo à frente. Com todo respeito, senhora Silva, o que acontece no meu rancho não é problema seu. A mulher bufou, mas não disse mais nada. Atendeu o seu pedido com pressa e praticamente jogou os suprimentos para eles. Quando saíram, Helena sentia o peso de todos os olhares nas suas costas. Me desculpa, murmurou Pedro, enquanto colocava os pacotes na carroça. Você não tem que pedir desculpas. Helena subiu e esperou que ele sentasse ao seu lado. Eu sabia que ia ter falatório. Eu não ligo para o que eles pensam. Mas importa, ela discordou suavemente. Você vive aqui. Estas são as únicas pessoas que você tem por perto. Não pode brigar com a cidade toda por minha causa. Pedro pegou as rédeas, mas ainda não as mexeu. Olhou para Helena com uma firmeza que ela não tinha visto antes. Posso, e vou se for preciso. Helena sentiu algo se espalhando no seu peito. Algo quente e doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas também sentia medo. Medo de que a sua presença lhe trouxesse problemas. Medo de que o mundo não lhes permitisse essa paz frágil que tinham construído. E se você não puder? Perguntou em voz baixa. E se o preço de me ter aqui for alto demais? Pedro olhou nos seus olhos. Então eu vou pagar esse preço. E com essas palavras, mexeu as rédeas e eles voltaram para casa, deixando para trás a cidade e os seus julgamentos, mas levando consigo a certeza de que o mundo não os deixaria em paz tão facilmente. As semanas seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas fundas. Helena e Pedro trabalhavam lado a lado durante o dia, consertando cercas, cuidando dos cavalos, colhendo as primeiras verduras do jardim. E à noite, sentavam-se juntos, às vezes falando, às vezes apenas existindo no silêncio compartilhado. Uma tarde, enquanto Helena lavava roupa no riacho perto, encontrou uma pedra diferente, perfeitamente redonda, lisa como vidro, de uma cor azul forte que parecia pegar o céu. Guardou no seu bolso, sentindo o seu peso bom. Naquela noite, enquanto Pedro entalhava madeira perto do fogo, Helena tirou a pedra. Achei isto hoje, disse, estendendo-a. Me fez pensar em você. Pedro pegou a pedra, virando-a nos seus dedos sob a luz das chamas. Por quê? É forte, resistente, mas também macia, como se todas as partes ásperas tivessem sido polidas pela água e pelo tempo. Pedro sorriu de leve, um sorriso raro nele, mas que mudava todo o seu rosto. Esse é o seu jeito de dizer que sou difícil, mas valioso? Helena riu, um som claro que ecoou na cabana. Algo assim. Pedro guardou a pedra no seu bolso, junto com o colar que ela tinha dado. Você está enchendo os meus bolsos de tesouros, brincou. Você está enchendo a minha vida de luz, respondeu ela séria agora. O ar entre eles mudou. Pedro deixou a madeira de lado e se aproximou, ajoelhando-se na sua frente. Pegou as mãos dela com uma doçura que era diferente da rudeza das suas palmas calejadas. Helena, eu tenho que te dizer uma coisa. Ela sentiu o coração acelerar. Diga. No começo eu pensei que você ficaria uns dias, talvez uma semana. Mas agora... Pedro engoliu seco. Agora não consigo imaginar este lugar sem você. Não consigo. Imaginar a minha vida sem você. Helena sentiu lágrimas nos seus olhos. Eu também não, sussurrou. Mas eu tenho medo, Pedro. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que o mundo nos tire. O mundo pode tentar, disse ele com força. Mas eu não vou deixar. Eu prometo. E então, devagar e de propósito, Pedro se inclinou e apertou os seus lábios contra os de Helena. Foi um beijo suave, quase de respeito, cheio de tudo o que eles não tinham dito, mas que existia entre eles com a força das montanhas. Quando se separaram, Helena colocou a mão no rosto dele. Então eu fico, disse. Não como hóspede, não como alguém de passagem. Eu fico como sua, se você me quiser. Pedro fechou os olhos, apertando o rosto na palma dela. Eu te quero, meu Deus, eu te quero tanto que assusta. Helena sorriu por entre as lágrimas. Então vamos ter medo juntos.
e se abraçaram perto do fogo, duas almas quebradas que tinham achado um no outro a chance de sarar. A notícia de que Helena Ferreira morava de vez no Rancho Matos chegou a Riacho Seco mais rápido do que o esperado. Não demorou uma semana para que o pastor Lopes aparecesse a cavalo, o rosto magro com uma expressão de preocupação que mal escondia a crítica. Helena estava pendurando roupa quando o viu chegar. Chamou Pedro, que saiu dos estábulos limpando as mãos. Pastor, cumprimentou Pedro com cuidado. Matos. O homem desmontou e olhou Helena com olhos de quem avalia. Venho em nome da comunidade. Que comunidade? Perguntou Pedro sem rodeios. Faz anos que não ponho os pés na igreja nem vejo ninguém da cidade, a não ser que seja preciso. É justamente por isso que deveria se preocupar com a sua fama. O pastor juntou as mãos. Uma mulher morando sozinha com um homem sem estarem casados entende que isso causa conversa. Helena sentiu a raiva no seu peito, mas antes que pudesse falar, Pedro deu um passo à frente. Minha vida particular não é assunto para ninguém conversar. Quando afeta a moral da comunidade, é. O pastor falou mais duro. A senhora Ferreira deveria se hospedar na cidade, em um lugar decente, até que vocês, se é que vão decidir, tornar a situação oficial. Não, disse Helena, surpreendendo os dois homens com a firmeza da sua voz. Eu não vou para lugar nenhum. O pastor olhou para ela como se tivesse falado mal de Deus. Senhora, está pondo em risco a sua fama e a deste homem. Minha fama sou eu quem arrisca. Helena cruzou os braços. E se as pessoas da cidade têm tanto tempo livre para se preocupar com dois adultos que não fazem mal a ninguém, sugiro que achem usos melhores para a sua energia. O pastor abriu a boca, fechou e finalmente virou-se para Pedro. Terá que viver com as consequências disso. Eu já vivo, respondeu Pedro calmamente. Bom dia, pastor. Era uma despedida clara. O homem montou no cavalo com rigidez e foi embora sem mais palavras, mas a poeira que levantou ao sair parecia um aviso. Helena sentiu Pedro tremer, de raiva contida ao seu lado. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os seus dedos. Sinto muito, murmurou ele. Você não devia ter escutado isso. Eu não me arrependo de nada, respondeu ela com firmeza. E não vou deixar que ninguém nos faça sentir culpados por achar paz juntos. Pedro olhou para ela com algo que parecia espanto e gratidão juntos. Ele a puxou para si, abraçando-a, e Helena encostou a cabeça no seu peito, escutando o bater forte do seu coração. Você é mais corajosa do que eu, sussurrou ele no seu cabelo. Não, ela discordou. Eu só aprendi que a vida é curta demais para vivê-la segundo o que os outros esperam. Ficaram assim, abraçados no meio do pátio, enquanto o sol subia devagar e o mundo continuava girando, sem se importar com os julgamentos de cidades pequenas e corações pequenos. Apesar da visita do pastor, ou talvez por causa dela, Helena e Pedro ficaram mais inseparáveis. Havia uma nova certeza no jeito que eles se moviam juntos, como se tivessem decidido que o mundo podia falar o que quisesse, mas eles construiriam a sua vida de qualquer forma. As manhãs pegaram um ritmo próprio. Helena acordava antes do sol nascer e fazia café enquanto Pedro alimentava os cavalos. Tomavam café da manhã juntos em silêncio bom, planejando as tarefas do dia com poucas palavras, mas com total entendimento. O jardim que Helena tinha plantado começava a florescer. Tomates pequenos e verdes, abóboras com folhas grandes, ervas cheirosas que ela usava para cozinhar. Uma tarde, enquanto Helena costurava uma camisa rasgada de Pedro, ele entrou com algo escondido nas costas. Tenho algo para você, disse com uma timidez que não era normal nele. Helena largou a costura e sorriu. O que é? Pedro estendeu as mãos e mostrou uma caixa pequena de madeira entalhada com um desenho de flores do campo. Era simples, mas linda, claramente feita à mão com cuidado e paciência. Eu fiz para você, explicou, quase se desculpando. Para você guardar as suas coisas. O colar da sua mãe, o que você quiser. Helena pegou a caixa com as mãos trêmulas, passou os dedos pelos entalhes, sentindo as imperfeições que a faziam perfeita, e olhou para Pedro com lágrimas nos olhos. É linda. Eu não sou muito bom entalhando, admitiu ele. Mas eu queria que você tivesse algo que fosse só seu aqui. Helena deixou a caixa de lado
e levantou-se, abraçando o pescoço de Pedro. Eu já tenho algo que é só meu aqui, sussurrou perto do seu ouvido. Eu tenho você. Pedro a abraçou, com força, escondendo o rosto no seu cabelo cor de cobre que cheirava a sol e a sabão de lavanda. Ficaram assim por um bom tempo, se mexendo devagar, como se dançassem uma música que só eles podiam escutar. Naquela noite, Helena colocou o colar da sua mãe dentro da caixa entalhada, junto com a pedra azul que tinha dado a Pedro, mas que ele tinha devolvido dizendo que deviam dividir. Pôs a caixa na beira da janela, onde a luz da manhã pudesse tocá-la, e sentiu que, pela primeira vez em anos, estava construindo algo que ia ficar. Os dias se misturavam como mel dourado. Helena ensinou Pedro a cozinhar mais do que carne assada e feijão. Ele a ensinou a laçar e a ver as marcas de diferentes animais na areia. À noite, liam juntos à luz da lamparina de óleo. Ele em voz alta, ela deitada no seu ombro. Ou apenas sentavam na varanda, olhando o céu se encher de estrelas. Mas nem tudo era paz. Mais 2 vezes receberam visitas da cidade. Primeiro a senhora Silva, com a desculpa de vender ovos, mas claramente vindo fofocar, e depois o xerife Santos, um homem mais velho de rosto cansado, que disse ter vindo só para ter certeza de que estava tudo bem. Está tudo bem, Matos, garantiu Pedro com firmeza. Eu sei, Matos. Eu sei. O homem olhou para Helena com algo parecido com pena. Mas tem gente na cidade que não vê assim. Gente que acha que você está se aproveitando desta senhora. Helena riu sem humor. Se aproveitando? Xerife, eu estou aqui por minha própria vontade. Ninguém me obriga. Eu entendo, senhora. Mas em cidades como a nossa, o que parece importa. E 2 pessoas morando juntas sem serem casadas. Bom, não parece certo. Então não olhem, disse Helena com uma frieza que surpreendeu até Pedro. Com todo respeito, xerife, o que acontece neste rancho é problema nosso. Não roubamos, não machucamos ninguém e não devemos explicações a você nem a ninguém. O xerife suspirou, aceitando que tinha perdido. Está bem, só estou avisando que vai ter problemas. Os comerciantes podem se recusar a vender para vocês. As pessoas podem falar, podem ficar sozinhos. Eu já estou sozinho, respondeu Pedro. Passo 3 anos assim. E agora que finalmente não me sinto só, acha que vou abrir mão disso pela aprovação de gente que nunca se importou comigo? O xerife não teve resposta. Foi embora com a mesma expressão de cansaço com que tinha chegado, e Helena e Pedro ficaram na varanda, de mãos dadas, olhando a poeira baixar na estrada. Você acha que ele estava certo? Perguntou Helena em voz baixa. Sobre ficar sozinho, Pedro olhou para ela, e nos seus olhos cinzentos havia uma certeza que não deixava dúvidas. Eu prefiro ficar sozinho com você do que com a cidade toda sem você. Helena sorriu, embora houvesse tristeza nesse gesto. Eu também. Mas naquela noite, enquanto Pedro dormia, Helena ficou acordada olhando para o teto, se perguntando se a sua presença ali realmente valia o preço que Pedro estava pagando. Se perguntou se o amor, porque agora reconhecia que era isso que sentiam, podia ser suficiente contra o peso do mundo. Passou um mês inteiro sem visitas. No começo, Helena achou uma bênção. Significava que a cidade finalmente os tinha deixado em paz. Mas quando Pedro foi a Riacho Seco buscar suprimentos e voltou com as sacolas quase vazias, ela entendeu que o aviso do xerife tinha se tornado real. Só o velho João me vendeu, explicou Pedro enquanto descarregava farinha e sal, mas nada mais. Os outros disseram que não. Tinham ou simplesmente se recusaram a me atender. Helena sentiu a culpa no seu estômago. Isso é por minha causa. Não. Pedro se virou para ela com força. Isso é por causa da hipocrisia e da maldade deles. Não se culpe pela pequenez dos outros. Mas as palavras não tiravam o problema prático. Eles precisavam de suprimentos, e a próxima cidade estava a 2 dias de viagem. Helena olhou para as poucas coisas que Pedro tinha conseguido e tomou uma decisão. Eu vou. O quê? Para a cidade. Eu vou sozinha. Talvez se eu não estiver com você, se eles virem que você não é meu dono ou o que quer que pensem, eles me vendam o que precisamos. Pedro balançou a cabeça com força. Não vou deixar que você os encare sozinha. Pedro. Helena pegou o rosto dele nas mãos.
Eu não posso ficar aqui vendo você ser punido por me dar um lar. Deixe-me tentar. Por favor. Ele fechou os olhos em conflito, mas finalmente assentiu. No dia seguinte, Helena foi sozinha a Riacho Seco. Os olhares foram piores do que o esperado, duros de julgamento, cheios de desprezo mal disfarçado. Na loja geral, a senhora Silva a atendeu com os lábios apertados. Onde está Matos? No rancho. Eu vim buscar suprimentos. Entendi. A mulher cruzou os braços. Acho que agora é você quem cuida dos negócios. Helena respirou fundo, segurando a raiva. Eu só preciso de farinha, açúcar, café e, se tiver, alguns tecidos. A senhora Silva não se mexeu. Não tenho certeza se devo vender para você. Ou por que não? Perguntou Helena, mantendo a voz firme. Por acaso o meu dinheiro não vale o mesmo que o de qualquer outra pessoa? O seu dinheiro vale. A sua moral, nem tanto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu todos os olhares das outras clientes sobre ela, esperando a sua reação. Podia ter ido embora, podia ter baixado a cabeça, mas pensou em Pedro, na bondade que ele tinha mostrado, em como ele tinha encarado o pastor e o xerife sem hesitar. Minha moral, disse Helena, devagar, com voz clara, é não julgar os outros por escolhas que não me dizem respeito. É mostrar bondade mesmo quando não é fácil. E é não me esconder atrás da religião e das regras para justificar a crueldade. A senhora Silva ficou vermelha. Está sendo desrespeitosa. Estou sendo honesta. Helena colocou o dinheiro no balcão. Se não quiser me vender, é seu direito. Mas saiba que a sua recusa não muda nada. Eu vou continuar morando naquele rancho. Vou continuar amando aquele homem. E a sua reprovação só confirma que estou no lugar certo, com a pessoa certa. Deu meia volta e saiu da loja de cabeça erguida, embora por dentro estivesse tremendo. Não tinha conseguido os suprimentos, mas tinha conseguido algo mais valioso. A certeza de que não estava disposta a abrir mão da sua felicidade pela aprovação de estranhos. Quando chegou ao rancho e contou a Pedro o que tinha acontecido, esperava que ele estivesse preocupado ou bravo. Em vez disso, ele a abraçou com uma força que a deixou sem ar. Eu tenho orgulho de você, murmurou no seu cabelo. Eu não consegui nada. Você conseguiu a sua dignidade, e isso vale mais do que todo o café do mundo. Helena riu apesar das lágrimas e se agarrou a ele, sentindo que enquanto o tivesse, podia enfrentar qualquer coisa. Os dias seguintes foram difíceis. Racionaram os suprimentos que tinham, e Pedro caçou coelhos e codornas para variar a comida. Helena colhia ervas do campo e as poucas verduras que o jardim oferecia. Não era muito, mas era suficiente. Uma noite, enquanto comia um jantar simples de carne assada e batatas, Pedro largou o garfo e olhou para Helena com uma expressão séria. Eu estava pensando. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que a cidade fala. Ele parou. Sobre casamento. O coração de Helena parou. Pedro, me escute. Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela a pegou. Eu não quero casar com você só para fazer as pessoas pararem de falar. Não quero que pense que eu faço isso por ser mais fácil ou por pressão. Eu não penso. Mas eu quero que você saiba que se você decidir que quer casar, se você decidir que quer fazer isso ser oficial diante de Deus e da lei e de qualquer pessoa que nos olhe, eu vou estar aqui, pronto, esperando. Helena sentiu lágrimas nos seus olhos. Levantou-se, deu a volta na mesa e ajoelhou-se perto da cadeira de Pedro. Eu não preciso de um papel ou de um anel para saber que sou sua, disse com a voz trêmula. Mas se um dia decidirmos fazer isso, será porque queremos comemorar o que temos, não porque temos que provar nada a ninguém. Pedro assentiu, passando os dedos no cabelo dela com carinho infinito. Então estamos de acordo. Sempre estamos de acordo, sussurrou ela, sorrindo por entre as lágrimas. E naquela noite, sob o teto da cabana que tinha se tornado o seu lar, eles se abraçaram enquanto o vento do deserto cantava lá fora, sem se importar com os problemas de cidades pequenas e corações grandes. O verão chegou com o seu calor forte. O jardim de Helena lutava sob o sol cruel, mas ela o molhava toda manhã ao nascer do sol, se recusando a deixar que morresse. Pedro olhava a sua dedicação com admiração silenciosa, vendo nela
uma força que ele tinha achado perdida no mundo. Um dia, enquanto trabalhavam juntos consertando a cerca do curral, Pedro parou e olhou para o horizonte. Podíamos ir embora, disse de repente. Helena olhou para ele, surpresa. Ir embora? Mais para o oeste, para um lugar onde ninguém nos conheça, onde possamos começar de novo sem olhares nem julgamentos. Helena largou o martelo e se aproximou dele. É isso que você quer? Pedro se virou para ela, e havia conflito nos seus olhos cinzentos. Eu não sei. Este rancho é tudo o que me resta da minha família. Mas se ficar aqui significa que você sofre, então... Eu não sofro, interrompeu Helena com firmeza. Ou melhor, eu não sofro por estar aqui com você. O que os outros dizem ou fazem não muda o que eu sinto. Mas você merece mais. Merece poder andar numa cidade sem que olhem para você como se fosse... Como se fosse o quê? Uma mulher que escolheu a sua própria felicidade? Helena pegou as mãos de Pedro. Pedro, eu passei 3 anos fugindo. 3 anos negando a mim mesma a chance de criar raízes porque eu tinha medo. E quando finalmente achei um lugar onde quero ficar, você acha que vou fugir de novo só porque alguns estranhos não aprovam? Eu não quero que você abra mão de nada por mim. Eu não abro mão. Eu escolho. Helena apertou as suas mãos. Eu escolho isto. Eu escolho este rancho, este deserto, este céu enorme. E acima de tudo eu escolho você. Pedro fechou os olhos, e quando os abriu havia lágrimas neles. Eu não mereço que você me escolha. Isso não é verdade. E mesmo que fosse, eu não me importaria. Helena sorriu. O amor não é sobre merecer. É sobre escolher. De novo e de novo, mesmo quando é difícil. Pedro a puxou para si, abraçando-a com uma força que falava de medo e alívio misturados. Helena encostou a cabeça no seu peito, escutando o bater descompassado do seu coração, e soube que tinha dito a verdade. Tinha passado anos fugindo da dor, do passado, da chance de perder algo de novo. Mas agora entendia que fugir também era perder. Perder a chance de viver de verdade, de amar sem reservas, de construir algo lindo mesmo sabendo que podia quebrar. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu cheio de estrelas, Helena falou do seu marido pela primeira vez em muito tempo. O nome dele era João, disse a voz suave mas firme. Ele era gentil. Bom, me fazia rir, e quando ele morreu eu senti que uma parte de mim morria com ele. Pedro escutava em silêncio, sem interromper. Passei tanto tempo me sentindo culpada por estar viva quando ele não estava, por respirar, por comer, por continuar existindo. E depois comecei a me sentir culpada por começar a esquecer, por não pensar nele todo minuto de todo dia, por... Helena fez uma pausa, respirando fundo, por sentir algo por outra pessoa. Você não tem que se sentir culpada, disse Pedro com a voz rouca. Ele ia querer que você fosse feliz. Eu sei. Aqui. Helena tocou a cabeça. Mas aqui, tocou o coração. Aqui é mais difícil de acreditar. Pedro pegou a mão dela e colocou no seu próprio coração. Então acredite nisto. Acredite no que eu sinto por você e me deixe ajudar você a sarar o que ainda dói. Helena fechou os olhos, sentindo-o bater forte e constante sob a sua palma. E pela primeira vez, desde o incêndio, sentiu que talvez, só talvez, podia se perdoar. Podia se permitir amar de novo sem trair a memória de quem tinha amado antes. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por me esperar. Por não me apressar. Por me deixar chegar até você no meu próprio tempo. Pedro beijou a testa dela, com um carinho que a fez chorar. Eu esperaria a vida toda se fosse preciso. E Helena soube que essas não eram só palavras vazias. Eram uma promessa. Uma que ele ia cumprir. Não importava quanto tempo levasse. Agosto trouxe consigo tempestades de areia que batiam no deserto com fúria cega. Helena tinha aprendido a ver os sinais. O silêncio estranho, o céu amarelado, o vento que mudava de lado de repente. Eles prendiam os cavalos no estábulo, fechavam todas as janelas com panos molhados e esperavam. Durante uma dessas tempestades, enquanto o vento uivava lá fora com tanta força que parecia querer arrancar o telhado, Helena sentou-se perto de Pedro, em frente à chaminé apagada. Impossível manter fogo. Com tanto vento entrando pelas fendas, e sentiu algo quebrando dentro dela. Eu tenho medo, disse de repente.
Pedro olhou para ela surpreso. Helena nunca admitia medo. Da tempestade? Não. Disto. De nós. Do que eu sinto. A sua voz falhou. Eu tenho medo de amar você tanto que se algo te acontecesse, eu não aguentaria. Pedro a puxou para si, abraçando-a forte. Eu também tenho medo, admitiu. Todo dia que eu acordo e vejo você aí, me dá pavor pensar que você pode ir embora. Que você pode decidir que isso não vale a pena. Eu nunca pensaria isso, mas algo pode acontecer. Uma doença, um acidente. A vida é frágil, Helena. Nós aprendemos isso na marra, os dois. Helena se agarrou à sua camisa, as lágrimas caindo livres. Então o que a gente faz? Como a gente vive sabendo que tudo pode acabar num instante? Pedro a afastou o suficiente para olhar nos seus olhos. A gente vive mesmo assim. A gente ama mesmo assim. Porque a outra opção é existir sem viver, e isso não é vida. É só o tempo passando. Helena assentiu sabendo que ele tinha razão, mas ainda sentindo o peso do medo no seu peito. Me conte sobre o seu irmão, disse, precisando saber mais dele, da sua dor, de como ele tinha sobrevivido. Pedro respirou fundo e começou a falar. Falou de Tomás, do seu riso que contagiava, do seu otimismo que não acabava. Falou de como ele cuidou dele depois da morte dos pais, de como o ensinou a trabalhar a terra e a não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. E falou dos últimos dias da febre que não passava, das promessas que Tomás o fez jurar, seguir em frente, não ficar sozinho, buscar a felicidade mesmo que parecesse impossível. Eu falhei nisso, murmurou Pedro. Eu fiquei sozinho. Fechei a porta para tudo e para todos, até você chegar. Você não falhou, disse Helena com firmeza. Você estava sarando do seu jeito, e agora está cumprindo essas promessas. Você está vivendo. Pedro a beijou então, com um desespero que falava de todos os anos de solidão, de todo o amor que ele tinha guardado sem ter para quem dar. Helena respondeu com a mesma intensidade, pondo naquele beijo tudo o que sentia e que as palavras não podiam dizer. Quando se separaram, os dois respiravam com dificuldade. O vento continuava uivando lá fora, mas dentro da cabana havia calma. Casa comigo, disse Pedro de repente. Helena olhou para ele espantada. O quê? Casa comigo. Não por causa da cidade, não por causa do que parece, mas porque eu quero prometer a você, na frente de quem nos escutar, que eu vou estar ao seu lado enquanto o meu coração bater. Eu quero que você saiba que isto, ele apontou para o meio deles, não é passageiro, não é por ser mais fácil, é para sempre, se você aceitar. Helena sentiu lágrimas nos seus olhos de novo, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Helena pegou o rosto de Pedro nas mãos e olhou nos seus olhos, aqueles olhos cinzentos que tinham sido a primeira coisa que ela viu no meio daquela outra tempestade há tanto tempo. Sim, disse. Sim, eu caso com você. Pedro sorriu, um sorriso grande e de verdade que mudou todo o seu rosto, e a beijou de novo, enquanto a tempestade rugia lá fora, sem se importar com os dois corações que dentro da cabana tinham acabado de achar o seu porto seguro. O outono chegou suave e dourado, pintando o deserto com tons de laranja e marrom. As tempestades de verão tinham passado, deixando o ar limpo e fresco, cheio do cheiro de terra nova e sálvia do campo. Helena acordou numa manhã de setembro com a luz do sol tocando o seu rosto, e soube, com aquela certeza que vive nos ossos, que aquele dia mudaria tudo. Eles se casariam hoje. Não tinha havido preparativos grandes nem convites enviados. Apenas uma decisão tomada sob as estrelas semanas atrás, e a promessa de torná-la real sob o céu aberto que os tinha visto se encontrar. Helena levantou devagar, cuidando para não acordar Pedro, que dormia ao seu lado, com o braço estendido para onde ela tinha estado, como se mesmo dormindo precisasse saber que ela ainda estava ali. Saiu descalça para a varanda e olhou o sol subir no horizonte sem fim. O mundo estava quieto, parado naquele momento perfeito entre a noite e o dia, e Helena sentiu a paz a invadir. Tinha percorrido um caminho longo e doloroso para chegar até aqui, anos de fuga, de culpa, de negar a chance de ser feliz, mas finalmente tinha achado um lugar onde as suas raízes podiam ir fundo na terra. Não,
Consegue dormir? A voz de Pedro atirou dos seus pensamentos. Ele apareceu na porta, o cabelo bagunçado, os olhos ainda de sono, mas quentes. Só estava pensando, respondeu Helena sorrindo. Pedro se aproximou e a abraçou por trás, encostando o queixo no seu ombro. Dúvidas? Nenhuma. Helena cobriu as mãos dele com as suas. Só gratidão por você, por isto, por ter sobrevivido o suficiente para te achar. Pedro a virou nos seus braços e olhou para ela com uma intensidade que a deixou sem ar. Eu sou quem deveria estar agradecido. Você me devolveu a vida, Helena. Antes de você eu só existia. Agora eu vivo. Eles se beijaram devagar, sentindo o momento, sabendo que quando o sol estivesse alto no céu, seriam marido e mulher não só no coração, mas também diante de qualquer lei ou testemunha que importasse. Tomaram café da manhã juntos em silêncio bom, dividindo café e pão torrado, enquanto o mundo acordava ao redor deles. Helena tinha costurado o seu vestido por semanas, trabalhando à luz de velas depois que Pedro dormia, querendo surpreendê-lo. Era simples, algodão branco com bordados delicados na gola e nas mangas. Mas quando o vestiu naquela manhã e se olhou no espelho pequeno e rachado do quarto, viu refletida uma mulher diferente da que tinha chegado ali meses atrás. Não havia mais medo nos seus olhos. Não havia mais culpa curvando os seus ombros. Havia só luz. Pedro apareceu na porta com a sua única camisa limpa, branca, passada a ferro pelas mãos, cuidadosas de Helena, e o colete de lã escura que tinha sido do seu pai. Tinha se barbeado com cuidado, penteado o cabelo para trás e, quando a viu, ficou parado. Você está linda, murmurou com a voz rouca. Helena sentiu o calor subir nas suas bochechas. Você também, respondeu, e era verdade. Pedro sempre tinha sido bonito daquele jeito rude e calado dos homens do oeste, mas hoje havia algo mais. Uma suavidade nos seus olhos, uma fragilidade na sua expressão que o fazia parecer mais jovem, quase frágil. O velho João chegou no meio da manhã na sua carroça, trazendo consigo uma cesta pequena com vinho, pão feito na hora e um buquê de flores do campo que tinha colhido no caminho. O rosto do velho era marcado por décadas de sol do deserto, mas os seus olhos eram bons e brilhavam com algo parecido com alegria. Nem todo dia a gente tem a honra de ver o nascimento de uma nova família, disse, entregando as flores a Helena. Ela as aceitou com lágrimas nos olhos, sentindo o seu perfume, doce e de terra. Obrigada por vir, Sr. João. Significa muito para nós. O prazer é meu, moça. O velho olhou para Pedro. Seu irmão estaria orgulhoso, rapaz. Muito orgulhoso. Pedro assentiu, sem conseguir falar por causa do nó na garganta. Eles caminharam juntos até o riacho, seguindo o caminho que Helena tinha feito tantas vezes durante esses meses. O álamo sozinho que crescia perto da água tinha sido testemunha silenciosa de muitas das suas conversas, de momentos divididos em silêncio, que agora os veria se unir em casamento. As folhas da árvore tinham começado a ficar douradas, e quando o vento as agitava, caíam numa chuva suave e sussurrante. O riacho cantava a sua música sem fim sobre as pedras lisas, e o céu se estendia sobre eles como uma bênção infinita. Helena tinha trançado algumas das flores do campo no seu cabelo, e Pedro usava um buquê pequeno preso no colete. Pararam de frente um para o outro, sob os galhos do álamo de mãos dadas, enquanto o velho João abria um livro, gasto que cheirava a couro velho e páginas amarelas. Estamos reunidos hoje sob este céu aberto, começou o velho com voz clara, para testemunhar a união de duas almas que acharam uma na outra abrigo e lar. O casamento não é só um contrato ou uma cerimônia. É uma promessa renovada todo dia, uma escolha feita de novo e de novo de estarem juntos contra o que o mundo atirar em vocês. Helena sentiu lágrimas escorrendo nas suas bochechas, mas não as limpou. Deixou que caíssem livres, levando consigo anos de dor, de solidão, de achar que nunca mais pertenceria a ninguém nem a lugar nenhum. Pedro Matos, continuou João, você promete amar esta mulher, honrá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? A voz de Pedro foi firme quando respondeu, soando com a certeza de cada palavra. Eu prometo. Prometo te amar, Helena, com cada suspiro que me restar.
Prometo ser o seu abrigo quando as tempestades vierem e a sua companhia na calma. Prometo não fugir quando as coisas forem difíceis e comemorar com você quando forem boas. Prometo te ver de verdade, te escutar de verdade e te escolher sempre, até o meu último dia. Helena chorou baixinho, apertando as suas mãos. Helena Ferreira, disse João virando-se para ela, você promete amar este homem, honrá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Helena respirou fundo, olhando diretamente nos olhos cinzentos de Pedro, aqueles olhos que a tinham visto quebrada e a tinham ajudado a se reconstruir. Eu prometo, prometo te amar, Pedro, com tudo o que eu sou e tudo o que eu serei. Prometo estar ao seu lado nas tempestades e na paz. Prometo trazer luz aos seus dias escuros e me apoiar em você quando os meus forem sombrios. Prometo honrar o seu passado, amar o seu presente e construir com você um futuro. Prometo te escolher, hoje e todos os dias que vierem, até o meu último suspiro. O velho João tirou 2 anéis simples, de prata que brilhavam sob a luz do sol. Estes anéis são símbolos de um círculo sem fim, de um amor que não tem começo nem fim. Coloquem um no outro como sinal do seu compromisso. Pedro pegou a mão de Helena com um carinho infinito e colocou o anel no seu dedo. Era perfeito, sólido e quente na sua pele. Com este anel eu te aceito como minha esposa, disse com voz grave. Helena fez o mesmo, os seus dedos tremendo um pouco enquanto colocava o anel na mão de Pedro. Com este anel, eu te aceito como meu esposo. Pelo poder que o território me dá e pela graça que o céu nos dá, declarou João com um sorriso. Eu os declaro marido e mulher. Pedro, pode beijar a sua esposa. Pedro não esperou mais um segundo. Pegou o rosto de Helena nas mãos e a beijou sob o álamo dourado, com o riacho cantando aos seus pés e o vento sussurrando bênçãos entre as folhas. Foi um beijo que tinha promessas e esperanças, dor passada e alegria achada, despedidas ao que tinha sido e boas-vindas ao que seria. Quando se separaram, os dois estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. O velho João pegou o vinho e serviu 3 taças com as mãos trêmulas pela emoção. Pelos noivos, brindou, que o amor de vocês seja tão certo quanto estas montanhas, tão fundo quanto este céu, e tão duradouro quanto este deserto que os viu se encontrar. Eles beberam sob o sol do meio-dia, o vinho doce e quente nas suas gargantas. O velho dividiu histórias da sua própria esposa, que tinha morrido há 10 anos, e de como o amor de verdade nunca morre de fato, mas se transforma em memória e gratidão. Cuidem do que vocês têm, aconselhou ele antes de ir. O mundo vai tentar tirar, a vida vai trazer problemas, mas se vocês se apoiarem, se lembrarem por que escolheram estar juntos, vão sobreviver a qualquer tempestade. Quando o velho João foi embora na sua carroça, deixando-os sozinhos perto do riacho, Pedro e Helena ficaram sob o álamo por um bom tempo, apenas se abraçando, deixando a realidade do que tinham acabado de fazer entrar nos seus ossos. Você é minha esposa, murmurou Pedro no seu cabelo, como se estivesse testando as palavras. E você é meu esposo, respondeu Helena, maravilhada com a facilidade com que as palavras saíam, com o quão certo tudo parecia. Caminharam de volta para o rancho de mãos dadas em silêncio, sem precisar de palavras. O mundo parecia mais claro, as cores mais vivas, o ar mais doce. Ou talvez fosse só que eles estavam finalmente vendo com clareza, sem o véu da dor, passada atrapalhando a sua visão. Naquela noite, depois de um jantar simples, mas de comemoração, Helena pegou a caixa entalhada que Pedro tinha feito para ela meses atrás. Com dedos de respeito, colocou o seu anel de casamento dentro. Tiraria só para tomar banho ou fazer trabalhos pesados, junto com o colar de prata com o pássaro que tinha sido da sua mãe, a pedra azul do riacho e uma carta que tinha escrito naquela manhã, antes do sol nascer. Na carta, ela tinha colocado tudo o que sentia. Gratidão, amor, esperança. Tinha escrito sobre o caminho que a tinha trazido até ali, sobre as perdas que tinha sofrido, sobre o medo que tinha carregado. E tinha escrito sobre Pedro, sobre como ele a tinha ensinado que era possível começar de novo, que o passado não tinha que definir o futuro, que o amor não era traição a quem você tinha amado antes,
mas honrar a sua memória vivendo de verdade. Fechou a caixa e a colocou na beira da janela, onde a luz da manhã pudesse tocá-la todo dia. Pedro a olhava da cama, deitado nos travesseiros com uma expressão que ela não conseguia entender totalmente, mas que a enchia de calor. "O que você guardou aí?" perguntou com curiosidade gentil. "Tesouros", respondeu Helena, se aproximando dele. "Lembretes de tudo o que importa." Pedro estendeu a mão e ela a pegou, deixando que ele a puxasse para a cama. Deitaram-se juntos, os seus corpos se encaixando com a facilidade de duas peças que sempre tinham sido feitas para se completar, e olharam um para o outro no silêncio pesado do quarto. "Você acredita no destino?" perguntou Helena em voz baixa. Pedro pensou na pergunta. "Eu não sei, mas eu acho que aquela tempestade que te trouxe aqui foi mais do que sorte. Eu acho que, de algum jeito, contra toda a lógica, a gente estava destinado a se encontrar." "Eu também acho", sussurrou ela, traçando a linha do seu queixo com os dedos. "E eu sou grata por cada passo errado, cada caminho tomado, cada perda sofrida, porque todos me trouxeram até você." Eles se beijaram então, devagar e fundo, selando os seus votos de novo com a união dos corpos e das almas se misturando. E quando finalmente dormiram, abraçados sob o cobertor de lã, as suas respirações no mesmo ritmo, os seus corações batendo iguais, o mundo lá fora continuou girando, mas eles estavam presos, seguros no porto que tinham construído juntos. Os dias seguintes se misturavam como mel dourado. O outono aprofundava as suas cores, e o rancho parecia brilhar sob a luz suave da estação. Helena e Pedro caíram numa rotina de casados que parecia nova e velha ao mesmo tempo, como se estivessem fazendo isso há décadas. As manhãs os achavam trabalhando lado a lado, ela no jardim o preparando para o inverno, ele consertando o que o verão tinha estragado. As tardes traziam momentos roubados de carinho, um beijo na cozinha, enquanto ela amassava pão, um carinho no ombro, enquanto ele entalhava madeira perto do fogo, olhares trocados que diziam mais do que 1000 palavras. Uma tarde de outubro, enquanto Helena colhia as últimas abóboras do jardim, escutou o som de cascos se aproximando. Levantou os olhos e viu uma pessoa que não conhecia, uma mulher jovem numa carroça puxada por um cavalo magro, o seu rosto fino e cansado sob um chapéu de aba larga. Pedro saiu do estábulo ao escutar as rodas e parou perto de Helena, a sua presença protetora, mas não brava. A mulher parou a carroça na frente deles e os olhou com olhos de desespero. "Desculpem incomodar", disse com voz trêmula. "Meu nome é Sara da Costa. Eu estou viajando para o oeste e meu cavalo está muito cansado. Podem me deixar descansar aqui esta noite? Eu posso pagar." Helena olhou para Pedro e viu nos seus olhos o mesmo reconhecimento que sentia. Essa mulher era quem eles tinham sido, perdida, fugindo de algo, procurando abrigo. "Não precisa pagar", disse Helena suavemente. "Entre. Vai comer conosco e pode dormir no estábulo. Tem palha nova e cobertores." A mulher, Sara, quase chorou de alívio. "Obrigada. Que Deus os abençoe. Obrigada." Naquela noite, enquanto os três jantavam juntos, Sara dividiu a sua história. Um marido violento de quem tinha fugido, uma cidade que a culpava, um caminho incerto pela frente. Helena escutava com o coração apertado, lembrando da sua própria fuga, dos seus próprios medos. "O caminho é longo", disse Helena quando Sara acabou. "E tem tempestades que você não pode prever, mas também tem bondade. Tem pessoas que vão te ajudar sem pedir nada em troca. E uma hora, se você seguir, vai achar um lugar onde possa criar raízes." Sara olhou para ela com lágrimas nos olhos. "Você acredita mesmo nisso?" "Eu sei", respondeu Helena com certeza, "porque eu estive onde você está, e agora eu estou aqui." Pedro acrescentou: "Fique o tempo que precisar, uns dias, uma semana, até estar pronta para seguir." Sara ficou 3 dias. Helena lhe deu roupa, dividiu com ela o vestido extra que tinha, a ensinou a consertar as rédeas da sua carroça que estavam gastas. Pedro olhou o cavalo da mulher, deu-lhe comida e água à vontade e consertou uma roda que ameaçava quebrar. Quando Sara foi embora, na manhã do 4º dia, abraçou Helena com força. "Você me deu esperança", sussurrou.
Obrigada por me mostrar que é possível começar de novo. Helena a viu se afastar na estrada empoeirada, a pessoa ficando cada vez menor contra o horizonte, e sentiu algo se espalhando no seu peito. Eles tinham ajudado alguém do jeito que eles tinham precisado de ajuda. Eles tinham passado para frente a bondade que tinham recebido. Pedro a abraçou por trás. Você fez algo lindo por ela. Fizemos juntos, corrigiu Helena, encostando-se nele. Como fazemos tudo. O inverno chegou suave naquele ano. A neve que caía era pouca, apenas pintando o deserto de branco por algumas horas antes que o sol derretesse tudo. Helena e Pedro passavam as noites longas perto do fogo, lendo, falando, apenas existindo na companhia um do outro. Numa noite de dezembro, enquanto a neve caía em silêncio lá fora, Helena pegou papel e caneta e começou a escrever. Pedro a olhava da sua cadeira, entalhando uma figura pequena de madeira. O que você está escrevendo? Perguntou com curiosidade. Uma carta, respondeu Helena. Para mim mesma, para lembrar deste momento quando eu for velha e o tempo tiver apagado os detalhes. O que ela diz? Helena levantou os olhos, brilhando à luz das velas. Diz que o amor não é não ter medo, mas a decisão de amar apesar do medo. Que sarar não significa esquecer, mas aprender a carregar o passado sem que ele te esmague. Que o lar não é um lugar, mas uma pessoa que te vê por inteiro e te escolhe de qualquer forma. Pedro largou o seu entalhe e se ajoelhou perto dela. E o que mais diz? Diz que eu achei tudo isso num homem que me salvou de uma tempestade e acabou me salvando de mim mesma. Pedro pegou o rosto dela nas mãos e a beijou com um carinho que a fez chorar. Você me salvou, sussurrou nos seus lábios. Você me devolveu a vida. Ficaram assim ajoelhados no chão de madeira perto do fogo, enquanto a neve transformava o mundo lá fora num quadro branco, e Helena entendeu que era exatamente isso que eles tinham feito um pelo outro. Tinham apagado a dor do passado e tinham começado a escrever uma nova história juntos. A primavera voltou como sempre volta, certa e linda. O jardim de Helena brotou com vida nova, as sementes que ela tinha plantado no ano anterior se multiplicando, se espalhando. Pedro construiu uma cerca maior para caber o crescimento, e juntos plantaram uma macieira jovem que, segundo o velho João, daria frutos em alguns anos. Para o futuro, disse Pedro, enquanto punha terra nas raízes finas. Para o nosso futuro, corrigiu Helena colocando a sua mão na dele na pá. A cidade nunca chegou a aceitá-los de vez, mas a raiva diminuiu com o tempo. Alguns ainda olhavam com desaprovação, mas outros, especialmente os que tinham conhecido as suas próprias perdas, começaram a vê-los como o que eram. Duas pessoas que tinham achado consolo mútuo num mundo difícil. Uma tarde de maio, quase um ano depois do seu casamento, Helena estava no jardim quando sentiu uma presença conhecida. Levantou os olhos e viu Pedro parado na varanda, olhando-a com aquela expressão que ela tinha aprendido a conhecer tão bem. Amor puro e simples. Venha aqui, chamou ele. Helena limpou as mãos no avental e caminhou até ele. Pedro a pegou pela mão e a guiou ao redor da casa, para o leste, onde o sol começava a descer. Ali, num espaço que antes estava vazio, havia duas pedras em pé na terra. Numa estava escrito, Tomás Matos, irmão amado. Na outra, João Ferreira, esposo lembrado. Helena prendeu um soluço, levando a mão à boca. Eu achei que era a hora, disse Pedro com voz suave, de honrar quem nos trouxe até aqui, de dar-lhes um lugar no nosso lar, não como sombras que nos perseguem, mas como lembranças que nos abençoam. Helena chorou então, lágrimas de dor e alívio, misturados, e Pedro a abraçou enquanto ela se permitia finalmente dizer adeus de verdade. Não um adeus que significava esquecer, mas um que significava soltar. Soltar a culpa, o o peso de carregar a dor sozinha. Obrigada, sussurrou no peito de Pedro quando conseguiu falar de novo. Obrigada por entender, por não me pedir para esquecer. Eu nunca pediria, respondeu ele. O seu passado faz parte de quem você é, e eu amo quem você é. Eles plantaram flores do campo ao redor das duas, pedras, flores que nasceriam toda a primavera, como lembrete de que a vida segue, de que a beleza pode crescer mesmo da dor mais funda. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu cheio de estrelas, Helena encostou a cabeça no ombro de Pedro
e olhou o jardim, o rancho, o horizonte sem fim que já não lhe parecia assustador, mas cheio de promessas. Você é feliz? Perguntou Pedro em voz baixa. Helena pensou na pergunta. Pensou na mulher que tinha sido quando chegou ali, quebrada, fugindo, certa de que a felicidade era algo que tinha sido tirado para sempre, e pensou na mulher que era agora, com raízes, amada, capaz de olhar para a frente sem que o passado a paralisasse. Sim, respondeu com certeza, eu sou feliz, completamente, profundamente feliz. Pedro beijou a sua testa, e naquele gesto simples havia a promessa de 1000 manhãs mais como esta, de 1000 fins de tarde divididos, de uma vida construída juntos pedra por pedra, momento por momento. O vento do deserto soprou suave naquela noite, levando o perfume das flores que tinham plantado sobre os túmulos simbólicos, misturando-o com o cheiro de terra molhada do jardim e a fumaça doce da chaminé. E na cabana pequena de madeira sob o céu sem fim do oeste, 2 almas que tinham estado quebradas acharam a sua cura não em esquecer, mas em lembrar juntas, em construir algo novo sem negar o que tinha sido. O amanhecer os acharia juntos, como todos os amanheceres seguintes, e embora o mundo de fora continuasse com os seus julgamentos e as suas tempestades, eles teriam o seu abrigo, o seu lar, o seu amor que tinha nascido de um encontro por sorte, no meio de uma tempestade, e tinha florescido em algo sólido e duradouro, como as montanhas que o cercavam. Helena Ferreira tinha fugido por 3 anos, procurando um lugar onde o fogo não pudesse alcançá-la, e finalmente o tinha achado, não num lugar na terra, mas nos braços de um homem que entendia a sua dor porque tinha conhecido a sua própria. Um homem que a tinha ensinado que o amor de verdade não é a falta de cicatrizes, mas a vontade de curá-las juntos. E Pedro Matos, que tinha passado 3 anos existindo em vez de viver, tinha descoberto que a vida esperava com paciência até que ele estivesse pronto para abraçá-la de novo. Que o amor, quando chega na hora certa, não substitui o que se perdeu, mas cria algo novo e lindo junto com essas lembranças. Sob o álamo dourado onde tinham se casado, as folhas continuariam caindo e voltando a crescer a cada estação. O riacho continuaria cantando a sua música sem fim sobre as pedras lisas, e o deserto, grande e sem se importar, continuaria sendo testemunha da vida que floresce mesmo nos lugares mais secos, quando 2 almas acham a coragem de escolher esperança em vez de desespero, amor em vez de solidão, vida em vez de apenas sobreviver. E isso, eles tinham aprendido, era o verdadeiro renascimento. Não negar o que tinha sido, mas honrá-lo enquanto construíam o que seria. Não esquecer quem tinham amado, mas amá-los o suficiente para se permitirem amar de novo. Na beira da janela, a caixa entalhada guardava os seus tesouros, anéis, colares, pedras azuis, cartas que contavam a sua história. E todo objeto era um lembrete de que o amor não é reto nem simples, mas complexo e lindo, feito com fios de passado, presente e futuro. E enquanto as estrelas giravam sobre as suas cabeças e o mundo dormia, Helena e Pedro ficaram acordados um pouco mais, apenas se abraçando, gratos por cada momento, dividido, sabendo que tinham achado algo raro e precioso. Um amor que tinha nascido do entendimento mútuo da dor e tinha florescido em esperança dividida. Amanhã, eles plantariam mais sementes. Amanhã, eles consertariam mais cercas. Amanhã, eles viveriam mais um dia no lar que tinham construído juntos. Mas esta noite, sob o céu sem fim do oeste que os tinha visto se encontrar, se amar e sarar, eles apenas existiam na perfeição do momento presente. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo.